Boa tarde, 1h23 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Hoje um pouquinho mais cedo, porque nos dois primeiros blocos do programa nós vamos conversar com o coordenador da bancada federal, né, o senador Alan Rick, e depois também, um terceiro bloco, nós vamos fazer um terceiro bloco um pouquinho maior, porque vale a pena. Vamos conversar com um cardiologista aqui, com pesquisas importantes, você vai entender a relevância das conversas de hoje. E com o coordenador da bancada, né, tem assuntos que são urgentes nós entendermos o problema e entendermos quais são as articulações que estão sendo realizadas em Brasília pela nossa bancada federal, correto? Que às vezes o parlamentar federal, ele realiza algumas articulações, algumas conversas, estabelece alguns compromissos que às vezes isso, por mais que os assessores se esforçam, às vezes isso não chega para todos. Então é bom o próprio parlamentar vir aqui e explicar. Tem pontos importantes da agenda, eu vou destacar dois, né? A questão dos nossos voos, a nossa malha aeroviária sempre excluída, parece que nós não pertencemos ao país, a impressão que dá é essa. Então vamos saber o que está sendo discutido em relação a isso. E, claro, vamos retomar aquela agenda relacionada à pecuária, importante para nós, uma das cadeias produtivas mais importantes, mais consolidadas que nós temos aqui na região. Então, vamos saber o que o coordenador da bancada, o senador Alan Rick, tem a dizer a respeito desses pontos principais. É claro que você pode participar, eu peço que você participe, porque você sempre ajuda a qualificar o debate. Eu só peço que você coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, e só lembro, não é? Ninguém vem aqui para o programa Gazeta Entrevista para ser ofendido. Então, se você tiver uma crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa. Respeitado esse princípio, o espaço é seu, tá bom? Deixa eu dar o meu recado aqui. No aniversário de 49 anos do açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e prêmios, olha só, dobrados. São 2 prêmios de R$1 milhão cada, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias, direto no caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos totens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. E a cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passa Aí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. E se você já tem cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda é preciso dar o aceite na promoção para participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite. Muito bem. Açaí atacadista. Olha, pode apertar o biloto, seu Laércio? Eu vou pedir licença ao senador Alan Rick. Um minutinho. Vou pedir para que o Laércio aperte o biloto. Eu vou pedir para a produção, antes da gente começar efetivamente a entrevista com o senador, que tem um aspecto da gestão pública que eu acho que vale a pena a gente dar uma conversada. Inclusive, faz parte da agenda parlamentar do senador Alan Rick também. Isso aqui pode ser objeto de discussão. Trata de saúde pública. Eu vou pedir para o Laércio apertar o biloto aí, Laércio, por gentileza, para que a gente possa acompanhar essa discussão. Olha, isso aí é o seguinte, eu recebi a seguinte... Pode voltar para cá, só um instante, por gentileza, me desculpe, Laércio. Olha só, eu me chamo Maria. Amigo, o motivo do meu contato é para que o seu jornal... Ô, Maria, muito obrigado, o jornal não é meu, mas para que o seu programa, o programa que você apresenta, possa nos ajudar. Diz ela aqui, ó, na Fundação Hospitalar,
tem um aparelho que é muito importante para a realização dos exames de pacientes de transplante. Esse aparelho faz o exame de endoscopia com ligadura elástica. Não é qualquer endoscopia, é uma endoscopia especial. Então já está com mais de 3 meses que esse aparelho está quebrado. E tem pacientes que, mesmo internados, têm que sair da fundação e pagar por esse exame. Então isso não pode acontecer, é um assunto muito sério e gostaria que, se possível, você veja para nós o que realmente está acontecendo. Obrigada. A partir disso, ela me enviou essa conversa que eu vou pedir para o... A gente vai ler rapidinho aqui, por favor, Laércio, pode apertar o piloto? Olha só. Moro em Cruzeiro do Sul. Essa pessoa aí, ó, o pai dessa pessoa está precisando fazer esse exame. Estava com o meu pai a tratamento em Rio Branco. Foi diagnosticado com cirrose e varizes no esôfago. Desde então, a médica dele solicitou uma endoscopia com ligadura. Mas na fundação está com máquina quebrada desde julho. E esse exame, parceiro, custa R$ 2.400. Meu pai internou na fundação e a gente não tinha como fazer esse exame pelo custo. Sabe onde essa pessoa mora? Lá no projeto de assentamento, lá em Cruzeiro do Sul. R$ 2.400 o exame, parceiro. Daí a fundação disponibilizou o kit de ligas, que custa R$ 1.200. E o doutor Diógenes fez o procedimento por R$ 800. Sendo que meu pai estava internado, responsabilidade da fundação, e sem ter condições, pagamos esses R$ 800. Só que até agora esse equipamento se encontra quebrado. Gostaria de pedir que o senhor anuncie os órgãos responsáveis, porque meu pai vai fazer esse procedimento a cada 4 meses e a gente não tem condições. Muito obrigado, Dona Maria, pela sua fala, pela sua palavra, pela sua sinceridade. Você percebe aí, parceiro? Alan Rick, senador da República, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Alan, rapidamente, porque a gente vai falar de saúde, mas não agora exatamente, mas eu queria só ligar o que a Dona Maria falou, o pai dela. Você viu a situação? Vi, acabei de te ouvir com muita atenção. E esse é um problema que nós enfrentamos, infelizmente, não só lá em Cruzeiro, mas em vários municípios. O que nós temos buscado fazer, Itaã, para que os nossos pacientes tenham o melhor atendimento, é ajudar os municípios a terem hospitais reformados com novos equipamentos. Vou te citar alguns. Lá em Mâncio Lima, foi com emenda nossa que nós reformamos e ampliamos o Hospital Abel Pinheiro. Equipamos aquele hospital. Em Acrelândia, o hospital está sendo todo reformado e equipado com emenda nossa. Em Cruzeiro do Sul, na Vila Santa Luzia, eu estive lá várias vezes. E um dos clamores daquela população era que aquela unidade mista pudesse se tornar uma unidade mista adequada a atender aquela população. Uma vez que Vila Santa Luzia tem ali, nos arredores, pelo menos uns 15 mil habitantes que são atendidos naquela única unidade. Nós alocamos o recurso, já entregamos a primeira etapa, o primeiro bloco todo reformado, equipado. As condições de trabalho são infinitamente melhores, justamente, Itaã, para que a gente possa atender esses pacientes como a Dona Maria. Vou te dar um exemplo. Eu estava lá na Vila Santa Luzia, chegou uma senhora de 68 anos, com suspeita de fratura no ombro. Não tinha um raio-x para fazer o exame. Tivemos que deslocá-la de SAMU, inclusive nós solicitamos o SAMU ali, com apoio da equipe da unidade da Vila Santa Luzia, e a senhora foi trasladada até Cruzeiro do Sul para fazer o exame. Além de nós garantirmos uma unidade com qualidade, nós temos que dar os equipamentos, o básico para poder atender a população. Eu estive lá em Assis, Brasil, o prédio todo reformado e equipado com emendas minhas. O Hospital de Sena Madureira, que hoje já está na etapa final, só não foi concluído por uma série de problemas de empresa que desistia da obra. Infelizmente, essa questão dessa operação do Ptolomeu acabou em... várias empresas que trabalhavam no Estado tiveram que se paralisar. Enfim, e agora foi retomado, porque é um hospital fundamental para aquela regional. Então, veja só o que nós temos feito, Itaã. O caso da Dona Maria, depois eu queria que em off você me passasse para eu poder tomar as providências para que ela possa ser bem atendida, e vou entrar em contato com a Fundação Hospitalar, com o João Paulo, que sempre atende o clamor da população, tenho visto o esforço dele, mas eu vou me colocar à disposição. Se tiver que trocar esse aparelho, vamos trocar esse equipamento, comprar um novo,
para que a população não tenha que passar por isso. Agora, senador Alan Henrique... E outra coisa, a manutenção, né, Itahan? Tem que ser dada a manutenção. Mas, Alan, deixa eu só te colocar uma situação, é uma impressão pessoal. É uma impressão. Eu não tenho como provar, portanto. Olha, tem horas que eu percebo que há uma ribanceira entre a Fundação Hospitalar e a Secretaria de Estado de Saúde. Você não tem essa impressão, não? Olha, eu espero que... Recentemente eu vi uma visita do secretário Pedro Pascoal, que eu estou vendo o esforço dele, nós conversamos muito, anunciamos algumas ações importantes na saúde em parceria com o nosso mandato, e eu vejo o esforço do João Paulo também. Eu acho que as rugas internas, elas acontecem, mas têm que ser desfeitas em prol da população. Eu vi ali o governador levando os dois para um evento lá no UNACOM, que inclusive tem recurso de emenda minha, para que a gente possa fazer toda aquela parte da emergência do UNACOM, que é emenda parlamentar nossa, mais de R$ 1.400.000. Então, Itahan, na área da saúde, o que você perguntar para o seu amigo, eu tenho lutado. Porque eu visitei todas as unidades de saúde do Estado. Todas as unidades de saúde que têm melhorias, equipamentos ou reforma, tem emenda nossa. Quando você vê um problema daquele em Assis Brasil, que a CGU encontrou irregularidades naquela obra, aí deu problema, como é que você fica? Você fica chateado também? Toda a obra pública, o dever do parlamentar é alocar o recurso, sim, e cobrar que ele seja executado da melhor maneira possível. E quando a gente se depara com algum tipo de situação como essa, a gente tem que estar ali fiscalizando e cobrando para que o recurso público ele seja executado da melhor maneira possível. Tá? Porque a nossa saúde é a única coisa que não pode falhar. Porque se falhar, a pessoa morre. Você pode ter problema ali em outras áreas, mas na saúde não pode falhar. Não dá, né? Não dá. Então, eu queria te anunciar uma situação muito interessante. No início agora do ano, nós estivemos lá no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O Acre tem um grande número de bebês que nascem com cardiopatia neonatal congênita. É uma necessidade urgente de atendermos essas crianças. Problema no coração de nascença. De nascença. Pronto. E essas crianças precisam fazer cirurgia cardíaca. E, graças a Deus, algumas já estão sendo realizadas no Acre. Mas não se dá vazão à quantidade necessária. Outras crianças têm situações drásticas de cirurgias como tumor no cérebro, câncer, e que também não se opera aqui. O que é que nós tivemos? Ao longo do tempo, essas mesmas mensagens que você recebe, eu também recebo. Eu imagino. Muitas. E nós temos uma, para você ter ideia, eu tenho uma pessoa no meu gabinete só para atender essas demandas, que foi a diretora do Hospital de Sena Madureira, de Gardina Matos, que atende, que dá encaminhamento, que a gente procura dar o melhor encaminhamento para essas questões de saúde, porque não se pode esperar. Então, olha só o que acontece. Lá em São José do Rio Preto, nós levamos o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, sua equipe, o Ministério Público esteve presente e convidei com toda a bancada, e parte da bancada foi. Lá nós pudemos ver a excelência daquele hospital. E o que nós fizemos? Com o apoio do Ministério Público e com o aval da CESAC, nós propusemos um convênio para que esses casos graves, que não dá tempo para regular, porque o sistema de regulação nacional não pega casos urgentes, você tem que ter um prazo para regular esse tipo de procedimento cirúrgico de altíssima complexidade, o Acre não conseguia atender, tinha que ficar buscando vaga em hospitais no Brasil inteiro. Eu disse, espera aí, a gente tem que ter uma referência, um hospital que nos atenda na hora que a gente precisar, e que você não precise ficar atrás de vaga enquanto o paciente pode morrer. Então nós fomos lá, Itahan, e celebramos esse convênio, aloquei 4 milhões de reais de emenda minha. E nós temos que aumentar. Vou te dar dois casos. A Maju, a Maria Júlia, uma criança de 6 anos, tumor no cérebro, desenganada, 3 meses de vida os médicos deram. Levamos para lá, foi cirurgiada, está curada, viva, feliz, e uma criança em pleno... É danada já. Meu Deus do céu. Se você vê um vídeo que nós publicamos no nosso Instagram, eu peço aí que você está em casa, possa assistir. É emocionante. O depoimento da mãe e as imagens da Maju completamente recuperada. E ontem, no Dia das Crianças, eu publiquei mais um vídeo com o bebezinho Rafael. Ele foi cirurgiado com menos de 1 mês de vida. Cardiopatia neonatal congênita. Um grave problema no coração. Ele chegou extremamente, a situação dele extremamente delicada. Os médicos disseram, olha, nós primeiro temos que estabilizá-lo para que ele tenha condições de ser operado. E o bebê está curado, foi cirurgiado, fruto
desse convênio que nós fizemos com o Hospital de São José do Rio Preto. Então, essa situação da saúde me toca muito, porque eu estou no interior, visitando os municípios, todas as grandes ações de hospitais têm a nossa mão, têm os nossos recursos, e depois eu quero que você me passe, que eu quero ajudar aí a Dona Maria. Eu acho que não estava eu estava me planejando para começar o programa de uma outra forma, mas acabou a agenda sobre saúde, digamos, tomando o nosso tempo aqui, a nossa atenção. Mas, Alain, me parece que a gente precisa conversar um pouco mais calma sobre essa questão dos voos. Sem dúvida. Eu queria saber de você o seguinte, tem jeito? Porque, principalmente, as pessoas que precisam, têm compromissos profissionais, empresariais, que precisam viajar, saúde também. Eu conversei com o Pedro Pascoal a respeito disso, tem um impacto muito grande na folha da CESAC. Exato. E a Secretaria de Estado não pode se furtar a não realizar as viagens. Como é que está isso, Alain? Que expectativas a gente pode alimentar? Então, primeiro de tudo, essa é uma briga que nós temos desde o meu primeiro mandato de deputado federal. Não sei se você lembra, nós trouxemos representantes da Gol e da Latam, à época, para a Assembleia Legislativa do Acre, naquele período que só tínhamos também voos de madrugada, para que eles vissem a realidade do acreano. Para um grande debate lá na Assembleia Legislativa, com presença das companhias de turismo, as agentes de turismo, os representantes da sociedade, os deputados estaduais, deputados federais, todo mundo debatendo ali com eles, mostrando a necessidade de se resolver o problema. De lá para cá, o Acre voltou a participar das promoções, que nós estávamos fora das promoções. O que já é um absurdo. Já era um absurdo total. E eles deram uma reduzida no preço da passagem e retomaram os voos diurnos. Aí veio, novamente, medidas das companhias aéreas de mexer na sua malha viária e, novamente, o Acre foi prejudicado. Tiraram os voos diurnos, né, e os preços foram para a estratosfera. Isso tudo culpando a pandemia. Nós, no Congresso, tomamos várias medidas para ajudar as empresas aéreas. Né? Nós zeramos o imposto de renda sobre o leasing das aeronaves, nós apresentamos projetos para que as empresas recebessem 100% de capital estrangeiro para melhorar a sua saúde financeira. Enfim, várias medidas foram tomadas para ajudar as empresas aéreas que pudessem retomar os voos no preço mais barato. Mas não foi isso que aconteceu. Não. O Estado reduziu o ICMS do querosene de aviação de 25% para 3%. E aí, quando nós vamos reunir com as empresárias e cobrar delas, olha, vocês têm o menor ICMS do Brasil no Acre, a região norte toda adotou esse ICMS de 3%, inclusive só não zerou porque o CONFAS não permite. Vocês têm medidas que o Congresso aprovou para que vocês pudessem recuperar devido às perdas na pandemia, que as aeronaves ficaram no pátio, tiveram perdas enormes, né? Agora, o cidadão está sofrendo. Vocês continuam usando o mesmo argumento da pandemia e da questão do preço do QAV. Mas você, quando compara querosene de aviação, quando você compara o que se paga hoje, por exemplo, em Cobija, o passageiro boliviano, se ele viaja um trecho dele, vou dar um exemplo, de Cobija para Cochabamba, Santa Cruz, o passageiro paga, aqui entre nós, uma mixaria. E o acreano, Rio Branco, Brasília, paga R$3.000, R$4.000 o trecho. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, R$2.000, R$3.000, R$4.000 o trecho. É um absurdo, Itaú. Alain, aí o que é que nós propusemos? Uma disfarçatez do representante da coisa. Vocês fazem todas as medidas, tomam todas as decisões para beneficiar essas empresas e não tem retorno. Essa é a questão. Aí o que é que nós fizemos? Eu apresentei 2 projetos. Fizemos várias reuniões, cobramos as empresas aéreas, elas anunciaram o retorno dos voos diurnos, porque é até um prejuízo para as empresas, porque lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, não tem o ILS, que é o equipamento que permite o pouso por instrumentos. Vários passageiros tiveram que voltar no meio ali do processo de pouso em Cruzeiro do Sul. Foi abortado o pouso para voltar a Rio Branco, porque não conseguia a aeronave pousar em virtude do nevoeiro do mau tempo. Cruzeiro do Sul não tem ILS. Isso foi uma pauta da nossa reunião com o ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. Para as empresas aéreas, operar de dia é muito melhor. É muito melhor pela questão climática. Só que eles têm toda essa questão de malha aérea para eles. Então, veja só, o que nós estamos propondo? Gente, vocês cobram já o preço mais caro do Brasil, aqui no Acre. Ah, mas na região norte, principalmente no Acre, o querosene de aviação é muito caro. Isso impacta no preço que nós cobramos de vocês. Digo, tudo bem, então vou apresentar um projeto de lei para que a gente
use um recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil para reduzir o custo do querosene para o cidadão do Acre e da Amazônia, que eu não posso, eu sou senador do Brasil, tenho que pensar na região norte como um todo. E isso vai impactar o preço das passagens na região norte e, obviamente, no Acre. Mas desde que vocês ofereçam mais voos em horários adequados para os acreanos. Vocês terão direito a um subsídio pelo meu projeto, mas desde que ofertem voos em horários adequados. Quanto tem no fundo, Alan? 30 bilhões de reais. 30 bilhões. Isso é oriundo das privatizações dos aeroportos, que vem acontecendo desde 2020, e das tarifas aeroportuárias que compõem esse fundo. Então, é um recurso enorme. É desse recurso que nós estamos pedindo a construção do aeródromo de Sena Madureira. Se o Ministério não puser esse recurso, a bancada vai se unir, a gente vai fazer isso daí, porque Sena já precisa de um aeródromo. Eu acho que o paciente, por exemplo, que está morrendo, não pode esperar sair de estrada para uma cirurgia de emergência em Rio Branco. Muitos pacientes acabam indo a óbito, como já aconteceu. Então nós temos que fazer isso. O ILS em Cruzeiro do Sul também deve ser adquirido. Inclusive o ministro vem aqui em novembro, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para anunciar isso daí. 18 milhões o equipamento? Entre 14 e 18 milhões, dependendo do equipamento, é o custo para a aquisição e montagem desse equipamento no aeroporto. Então o que nós estamos propondo também? O alfandegamento do aeroporto de Rio Branco, para que a gente internacionalize e atraia os voos Peru e Bolívia, né? Peru e Bolívia, principalmente, tá? Por quê? Porque se tiver concorrência, o preço baixa. Principalmente a concorrência internacional. E aí os acreanos vão poder fazer voos de cabotagem doméstica de companhias internacionais, pagando muito mais barato. Ir para Brasília num avião do boliviano ou peruano? Ou peruano. Você vai para Brasília, para São Paulo, para o Nordeste, dependendo da rota que essas companhias toparem fazer. Por exemplo, muitos acreanos já vão a Porto Maldonado, pegam um voo lá e viajam para outros lugares do Brasil e do mundo. Muitos acreanos pegam voo em Cobirra e viajam para São Paulo. Fazem um trecho interno na Bolívia e um trecho internacional para São Paulo, mais barato do que as companhias brasileiras. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, Alan, e aí a gente volta com mais detalhes a respeito disso. Já tem algumas perguntas aqui e a gente dá sequência ao debate aqui. Tá bom? Vamos para o intervalo. Já voltamos com Alan Rick, senador Alan Rick, coordenador da bancada federal aqui no Gazeta Entrevista.